Mais uma vez estamos de pé, e estamos de pé para a aclamação do Evangelho, para receber a palavra do Senhor Jesus. Percebam que a leitura que foi feita por Norberta, do livro dos Salmos, nos encontrou assentados. Mas agora, quando vamos ler o Evangelho, então isso fazemos de pé. E a leitura do Evangelho é feita de pé, como já disse, em reconhecimento à presença do Senhor nosso Deus. E o texto do Evangelho que eu irei ler é o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos de 1 a 11. É assim que está dito. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que me grudou nos nossos pés sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Evangelho do nosso Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Podem se assentar, meus irmãos. Eu vou pedir para a Karina para se transferir para cá, porque assim você consegue pegar a projeção que eu gostaria de usar hoje. Karina não gosta quando eu utilizo uma apresentação em PowerPoint para a mensagem. Mãe também não gosta. Elas dizem que fica meio aula, sabe? Fica muito aula. Às vezes você tem essa sensação de que precisa desenhar, que aquilo que você tem a dizer é tão importante e de certo modo complexo, que a gente se sente no desafio de tentar ser mais didático do que a palavra poderia ser. Este é um caso. Eu gostaria de começar lhes dizendo que esses 2 livros são essenciais para a nossa identidade anglicana. O livro mais importante da igreja, Valmir, é este: a Bíblia Sagrada. Aqui nós encontramos as bases e fundamentos de nossa fé. Este outro livro é característico de nossa igreja. É o livro de oração comum. Ele não é apenas um livro de liturgia, porque, Valmir, neste livro estão os cânticos espirituais anglicanos, sabe? Aqueles inários que as igrejas têm, muitas igrejas têm, também estão presentes. Mas aqui estão presentes também, Ana, as orações, as liturgias. Aqui estão as datas especiais da nossa vida. Logo, com a graça de Deus, cada um de vocês virá à igreja trazendo a sua Bíblia e o seu livro de oração comum.
porque ambos são importantes para a nossa devocionalidade. E eu não queria que ninguém que estivesse em casa estivesse imaginando que eu estou comparando a Bíblia e o livro de oração comum. Não é isso que eu quero fazer. A Bíblia é a palavra do Senhor que nos dá direção. Mas o LOC, o livro de oração comum, é um instrumento para a nossa devocionalidade. E não apenas isso. É algo que nos conecta às igrejas anglicanas do mundo todo. Porque é impressionante imaginar, Ana, que se você for para o sul do país hoje e disser assim, eu quero visitar, eu sou anglicana, eu quero visitar uma igreja anglicana, eu vou lá procurar, e o pastor vai estar lendo o mesmo evangelho, lendo o mesmo salmo. E se você for, Norberta, fazer um período lá na Inglaterra, e diz, eu quero ir à abadia de Westminster, e aí você vai à abadia de Westminster, e o pastor lá, e eles vão chamar de padre, é assim que na Inglaterra os pastores são conhecidos. Eles vão ler o mesmo salmo e o mesmo texto do Evangelho, porque nós seguimos uma tradição que está no LOC, e você encontra desse jeito. Os domingos do tempo comum, por isso a cor verde, entre 3 e 9 de julho obedecerão esses textos. Nós estamos em um ano C. Os textos do ano C são esses. Eu poderia pregar em qualquer um desses textos. E assim, no próximo ano, em 2023, nós teremos um ano A. E quando chegarmos, esses são os textos que estarão disponíveis. Existem 3 anos litúrgicos e a ideia é a seguinte: de 3 em 3 anos a gente lê a Bíblia inteira. Se você seguir todos os dias e for fazendo as leituras que para cada dia da semana estão estabelecidas, e nos domingos também, em 3 anos, fazendo essas leituras, você lê toda a Bíblia. Todos os textos da Bíblia estão lidos. O texto que nós separamos para hoje é esse texto de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 11, de 16 a 20. Nós já lemos esse texto, eu transcrevi, porque, como é a nossa tradição reformada, eu gostaria de expor esse texto a vocês. Eu gostaria de explicar esse texto a vocês. E nós lemos essa parte que vai do versículo 1 ao versículo 11, mas não lemos a segunda parte que vai do versículo 17 ao versículo 20. E essa parte diz: então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se nos submetem a nós. Jesus lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Esse texto do Evangelho fala da missão da igreja. É esse texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vocês imaginam como é desafiador renovar os nossos votos para realizar a missão que um dia o Senhor nos confiou. A gente estava cantando, Valmir, vem, e a gente, em uma canção a gente disse assim, né? Vem limpar, vem brilhar, vem resplandecer, fazer resplandecer o meu primeiro amor. Eu senti esse primeiro amor e eu preciso voltar a ele muitas vezes. Eu tinha medo que mãe achasse que eu estava enlouquecendo. E eu pegava um livro comum, um livro qualquer, e colocava a Bíblia dentro dele, para amanhã ter a impressão de que eu estivesse estudando outra matéria quando eu estava lendo a Bíblia. E eu lia tanto a Bíblia, e lia intensamente, que eu cheguei a esse ponto de esconder de manhã que eu estava lendo a Bíblia, porque ela podia imaginar que eu estava enlouquecendo, né? Porque eu queria saber, conhecer, viajar nas páginas da Bíblia, e
E isso me remete a esse primeiro amor, aquele meu momento com Deus, em que estar na presença de Deus e viver a presença de Deus era o meu principal alimento. Isso é o primeiro amor. E esse amor é pela palavra. O que é ser igreja? Essa é a nossa introdução. A gente costuma dizer isso, né? Eu vou à igreja. Mas nós não vamos à igreja. Nós vamos ao templo. E aqui nem isso. Aqui é um hotel. Então a gente não vai à igreja. Nós não frequentamos uma igreja. Ah, eu frequento uma igreja. A palavra igreja significa assembleia. Vem do grego eclésia ou eclesia. Nós somos uma igreja. Eu sou parte da igreja. A igreja é um organismo. E nós somos membros deste organismo. Assim como o meu braço não diz eu vou a Martorelli, porque ele é Martorelli. Assim como os meus pés não dizem eu frequento Martorelli, porque os meus pés são Martorelli. Vocês não vêm à igreja, nem frequentam a igreja. Vocês são a igreja. Ou não são. Porque ser não é compulsório. Ser não é automático. Ser igreja implica em estar envolvido naquilo que eu chamei de seguimento de Jesus. A gente só é igreja quando a gente segue a Jesus. Quando a gente é discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus não é algo fácil. Ele também não disse que seria fácil. Mas ser igreja é isso. Então, Jesus nunca imaginou uma igreja como um lugar, Norberta, que as pessoas vão todos os domingos para ouvir alguém falar e voltar para casa com o coração aliviado, pacificado e bem. Essa nunca foi a igreja que Jesus fez, plantou, sonhou. A igreja que Jesus fez, plantou e sonhou é uma igreja comprometida com a anunciação da sua mensagem, com a expansão da consciência do reino de Deus. E nós estamos aqui para pensar nisso, crer nisso, viver isso e espalhar essa boa notícia ao mundo. Por que eram 70? E quem eram esses 70? Né? Porque o texto diz que Jesus escolheu 70. Vejam, é muito importante para a nossa edificação que a gente vá acompanhando. Por isso é importante a gente ter e trazer a nossa Bíblia para a gente... O versículo 1 diz assim: e então o Senhor escolheu outros 70. Porque lá em Mateus 10 ele havia escolhido 12. E por que agora em Lucas 10 ele escolheu 70? A resposta é simples, é porque lá ele só tinha 12 para mandar, agora ele tem mais gente. E Ana, por que 70? Porque isso é praticamente a maioria das pessoas que estão com ele. Sabe? O texto diz que ele escolheu 70, logo não eram todos, ele não mandou todo mundo. Ele mandou algumas pessoas. E mandou-os de 2 em 2. Isso é lindo, manhã. Porque o Evangelho nunca manda ninguém sozinho. Sempre foi de 2 em 2. E por que de 2 em 2? É novamente a pergunta. É para que um ajude o outro, para que um anime o outro, para que um acompanhe o outro, para que um aconselhe o outro. Nós nunca fomos enviados para fazer sozinho. A gente pode ir em 3, 4, 10, 12. Jesus andava em companhia. Mas não há na Bíblia ninguém indo sozinho. Quando, por exemplo, Filipe encontra o eunuco, ele não vai sozinho. Ele vai se encontrar com o eunuco. Ele é levado até pelo Espírito até lá. Né? Quando Ananias vai a Paulo, é porque ele foi enviado até lá. Ele pode até ser encontrado sozinho, mas ele nunca é enviado sozinho. É importante isso, porque a obra do Senhor é a estratégia de Cristo que seja assim. São quase todos os discípulos enviados de 2 em 2, homens ou casais. Por que homens?
Porque era muito mais fácil dois homens chegarem numa cidade e começarem a falar em praça pública ou de casa em casa do que duas mulheres. Aquela cultura de 2000 anos atrás é uma cultura machista. Marcou, onde é que você vê casais? Eu vejo Priscila e Áquila. Lembra, Valmir? Lá em Corinto. Então é um casal sendo instrumento da plantação do evangelho na cidade de Corinto. Então eu imagino que Jesus mandava de 2 em 2. Ele mandava ou 2 homens ou um casal. Porque assim era mais fácil fazer o evangelho chegar lá. Eram pessoas, e essas 4 palavras são fundamentais aqui no Norberta para a gente aprender hoje. Eram pessoas que tinham ouvido, que tinham compreendido, que tinham crido e agora eram chamados a praticar. A pergunta é, em que estágio você está? Porque isso aqui é um processo. Em primeiro lugar, eu ouço. Em segundo lugar, eu compreendo o que ouço. Porque nem todo mundo que ouviu compreendeu, tá certo? Aí tem um terceiro lugar que não depende de você nem depende de mim, depende do Espírito Santo agindo em nós. Você crê. É o terceiro momento. Eu ouvi, eu compreendi e agora eu digo, não, isso é verdade. Eu aceito isso, eu concordo com isso, eu creio. Mas o Evangelho não termina aí. O Evangelho não consiste em ouvir, compreender e crer. O Evangelho só se realiza, só se aperfeiçoa, só se completa quando nós praticamos, quando nós encarnamos esta palavra. O prólogo de João diz, e o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo, ele se encarnou na figura de Jesus de Nazaré. E agora, esse é o problema, Karina, é que esse verbo que se encarnou em Jesus de Nazaré, que foi morto por crucificação, ressuscitou e foi assunto aos céus, precisa encarnar de novo. Onde? Em mim. E aí quando Cristo encarna em mim, quando Cristo ganha materialidade em mim, a gente pode dizer aquela frase que a gente vinha conversando, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eu estarei com Cristo. Então, esses 70 eram essas pessoas que tinham ouvido Jesus ensinar, que tinham compreendido sua mensagem, que tinham crido na sua mensagem e agora estão sendo mandados para praticar. Só que Jesus começa o texto dizendo que a igreja tem um problema. Qual é o problema que a igreja tem? Aí ele utiliza uma metáfora. A metáfora da seara. Você sabe o que é uma seara? Seara é um campo de cultivo de qualquer coisa lá. Cultivo de trigo, cultivo de soja, cultivo de café, não importa. Seara é um campo. E ele diz assim, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O problema é que a seara é grande e o problema é que os trabalhadores são poucos. Pergunta, né? Que seara grande é essa? Será que a seara é a igreja? Somos nós aqui. Essa é a seara. A seara é o mundo. A seara é o bairro da Soledade. A seara é a cidade do Recife. A seara é o estado de Pernambuco. A seara é o Brasil. A seara é a América Latina. A seara é o planeta Terra. É grande. E nós? Somos poucos. Então o problema é que a seara é grande e que os trabalhadores são poucos. E o que Jesus recomenda para resolver o problema? Orem para que o Senhor levante outros trabalhadores. É ou não é isso? Não tem, nem isso está no texto? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Veja bem, a minha pergunta agora é, será que ele estava falando de você? Será que você é a resposta às orações de que os trabalhadores são poucos, orem para que o Senhor levante outros trabalhadores? Será que era com você? Será que vocês são os outros?
aqueles trabalhadores pelos quais nós estamos orando, para que o Senhor levante, porque alguém tem dúvida de que a seara é grande? É grande ou não? A seara é grande. Alguém tem dúvida que os trabalhadores são poucos? Aí você pode me dizer, Martom, mas já tem pastor demais, já tem missionário demais, já tem igreja demais nesse mundo. Cara, isso não é um problema nosso. O problema nosso é que nós estamos num lugar em que os trabalhadores são poucos e a seara é grande. Porque você sabe e eu sei que essas pessoas não estão sendo alcançadas pela mensagem do Evangelho. E há um número imenso de pessoas que não estão sendo alcançadas pela mensagem do Evangelho. E esse é um problema nosso, que estamos envolvidos, engajados nesse trabalho do Evangelho. E aí, Valmir, preste atenção, mano. Jesus diz, vamos orar para que o Senhor levante outros trabalhadores. Mas aqui está implícito o seguinte, eu tenho que dar lugar àqueles que o Senhor levantar. Sim ou não? Então não adianta eu orar para que o Senhor levante trabalhadores e quando Ana chegar aqui e dizer, eu quero servir ao Senhor. Ana, não dá para você servir, porque aqui tem todo um processo complicadíssimo. Não é assim. Aqui não é, não. Aqui é assim. Você quer trabalhar? Pronto, vamos trabalhar. Você está disposto a servir ao Senhor? Pronto, então ótimo. É aqui mesmo. Tem lugar para você. Agora, eu dou lugar e eu vou fazer o quê? Vou preparar essas pessoas. Não foi isso que Jesus fez? Ele chamava e preparava. Ele não preparava e depois chamava, não. Primeiro ele chamava, primeiro ele engajava as pessoas, como foi lá com Pedro e André, como foi com Tiago e João. Eles primeiro foram chamados, depois eles foram preparados por Jesus, ensinados por Jesus. Então é isso, gente. Talvez seja com você essa memória. Ore para que o Senhor levante outros trabalhadores para a sua seara. Porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Bom, homileticamente, Valmir, eu deveria parar aqui, orar e tal, e a gente está ótimo. Porque o que eu vou dizer agora não vai animar ninguém. Ou seja, é meio contraproducente, porque agora eu vou entrar nos conselhos que Jesus dá aos que vão. Porque tem esse imperativo, Norberta, que aparece no versículo 3. O texto diz, vão. Aí é só isso, vão. Diz que ele escolheu os 70, disse que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, agora vão. Isso bateu no meu coração, assim, vão. Mas ele dá 7 conselhos aos que vão. O primeiro é o pior de todos. Preparem-se para os sofrimentos, para enfrentar a violência, sem se deixar cooptar por ela. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Tira meu nome, tá? Como é que é a parada? Jesus está mandando que eu vá como cordeiro para o meio. Tira meu nome. Me exclui dessa. Tá bom, eu entendo isso. Eu entendo a tua tergiversação, a tua dúvida, a tua angústia sobre seguir esse caminho. E ninguém que segue esse caminho tem o direito de dizer, ninguém me falou que ia ter dor nessa história. Porque, Norberto, o que é que espera o cordeiro que vai para o meio dos lobos? Sorrisos, abraços, acolhida. Dentes, garras, presas, ataques, sangue, sofrimento. E o que é pior, eu serei atacado e eu sentirei a tentação de me lobificar, para me tornar lobo com os lobos. É o que eu chamei de ser cooptado pela lobosidade. Ser cooptado pela lobosidade. O problema é que a gente é enviado como cordeiro para o meio de lobos
E a gente não pode perder a cordeirice e se deixar tomar pela lobosidade. E vocês já viram isso acontecer, sim ou não? O cara começa como cordeiro, vira louca, porque a pessoa cansa de apanhar. Mas eu não sou discípulo do crucificado. Sim ou não? O nosso mestre caminhou nesse mundo até onde? Até a cruz. Se eu sou discípulo do crucificado, o que é que eu posso esperar desse mundo senão o ódio, a raiva? E você me pergunta, Martô, e por que as pessoas vão ter raiva de mim se eu chego como cordeiro trazendo paz, alegria? É porque o que você leva é antítese e denúncia do espírito que vige no mundo. Então, quando você leva amor, as pessoas até estão dispostas a aceitar alguém que odeie mais do que eles. Eles odeiam, mas se chegar alguém que odeie mais, eles até respeitam. Mas de repente uma pessoa que ama e não odeia, uma pessoa que perdoa e não se vinga, eles estão até dispostos a aturar alguém com um desejo de vingança maior. Eles estão até dispostos a aturar uma pessoa que tenha mais ganância do que eles. Mas uma pessoa sem ganância é uma vítima a ser atacada. É um cordeiro a ser devorado. E eu sei que é assim. Aí você vai perguntar, Norberta, Martô, e vale a pena ser cordeiro no meio de lobos? É só a nova natureza que Cristo gera em nós que nos habilita para isso. Nunca é uma questão de valer a pena, porque o amor não faz contas. O amor que o Senhor coloca em nós por todas as criaturas desse mundo nos leva a amá-las também, sem fazer conta, porque o amor nunca pergunta se vale a pena. Alguém que pergunta se vale a pena não está falando de amor, está falando de negócio. Porque negócio é que atende às categorias do valer a pena ou não valer a pena, sim ou não? Então quando eu faço negócio, eu penso se vale ou não vale a pena. Quando eu amo, eu não penso se vale a pena. Eu amo porque eu tenho essa natureza divina em mim. O primeiro conselho de Jesus é este: preparem-se para os sofrimentos. O segundo conselho é: confiem na providência. E Ana, eu não coloquei aqui providência divina, como é costume, porque a palavra providência com P maiúsculo já é a divina. Eu creio na providência. Se você escrever providência com P maiúsculo, é a divina. O que é providência? Providência é a certeza que Deus suprirá todas as minhas necessidades. Jesus disse: não levem nem bolsa, nem sacola, nem sandálias. Acreditem que Deus proverá aquilo que for necessário para vocês. Com isso, Jesus estava querendo ensinar aos seus discípulos que a nossa segurança não pode provir de nada além da provisão de Deus. Quem confia no que guarda na bolsa, colocou a sua confiança no lugar errado, no lugar equivocado. A nossa confiança está completamente voltada para a provisão de Deus. Ah, quer dizer, Martô, quer dizer que você não paga INSS? Pago. Mas eu não acho que a minha paz dependa do INSS. Ah, Martô, quer dizer que você não coloca o seu carro no seguro? Não, meu carro está no seguro. Mas a minha paz não vem do seguro do carro. Entendem? Essa paz é o elemento mais precioso que um cristão tem. Terceiro lugar, carreguem com vocês o foco da urgência. Tem essa frase, veja que eu estou analisando versículo por versículo, até frase por frase do texto. E ele diz assim, Norberta: a ninguém saudeis pelo caminho. O que significa? Eu vou falando, não falo com ninguém, Karina? Sou mal educado? Não, é porque saudação na cultura judaica é passar 1 ou 2 noites com alguém, né? Eu paro na casa de alguém, converso com a pessoa, não, agora tu vai ficar aqui um pouco. Significa se deixar desviar
desse trabalho, desse serviço, que é ir de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, anunciando o amor de Deus. Em quarto lugar, carreguem essa preciosa paz. Eu acho tão bonito isso. Em cada casa que entrarem, digam: paz seja nesta casa. Paz seja nesta casa. Eu sou um portador da paz. E Jesus disse: se houver alguém ali digno da paz, a paz virá sobre ele. Se não houver ninguém digno de paz, a paz que vocês proclamaram voltará sobre vocês. Vejam que a paz não se perde. Ou há alguém aqui digno de receber essa paz, ou então, se não houver ninguém, a paz sai de mim, eu profiro a paz, e se não houver ninguém, ela volta para mim, mas ela não fica perdida, dispersa no ar. Eu sou um portador da paz. Isso não é um bom dia, boa noite, não. Paz seja nesta casa significa eu invoco a presença daquele que pode lhes dar paz. E aquela paz, manhã, que excede todo entendimento. Paz que não se justifica porque as coisas vão bem. A paz que se justifica pela consciência de que eu sou um ser na presença de Deus. Eu fico pensando naquela frase de Martin Heidegger, Norberta, em Ser e Tempo, em que ele diz que o ser aí, o Dasein, é um ser para a morte. Por isso o humor que define o ser humano é a angústia, porque ele sabe um ser para a morte. Eu não sou assim. Eu me percebo um ser para a eternidade, um ser para a glória, um ser para Deus. Por isso o meu humor não é a angústia, o meu humor é a paz. Cara, isso muda tudo. Isso muda tudo, entende isso? O ser para a morte, entenda o que Heidegger está dizendo. Se você é uma pessoa que sabe que vai morrer, e que a morte é sempre uma realidade iminente na tua vida, então você não pode ter outro sentimento senão angústia. Mas se você se sabe um ser para a eternidade, um ser para Deus, ou seja, o meu destino é me fundir com Deus, então não é a angústia o signo de minha caminhada, mas a paz. Paz que está em mim, paz que eu invoco sobre todos aqueles que convivem comigo. Em quinto lugar, aceitem a hospitalidade e não sejam interesseiros. Se alguém receber você em casa, disse Jesus, vá lá, aceite a hospitalidade. E disse mais, coma do que te oferecerem, né? Não vai dizer, eu não como cuscuz, papa, não, para mim não dá. Não, que é isso, gente? Coma o que lhe oferecerem. Aceite a hospitalidade. E se uma casa melhor aparecer depois de alguns dias pregando, não vão para essa casa não. Fiquem naquela primeira. Aquela que lhes ofereceu, aquela que lhe recebeu. Ah, mas agora o fulano de tal está me convidando para ficar hospedado lá. Não vá. Porque você não está aqui para buscar confortos pessoais. Chegue numa casa, se abriu a porta para você, fique ali, permaneça ali, coma do que lhe oferecerem. Não fique com essas coisas que havia muito naquela época, né? Como é que isso foi preparado, as dietas, aquela... Não perguntem, não comam o que lhe oferecerem e não fiquem procurando os confortos. Nas localidades em que forem bem recebidos, o trabalho de vocês será... Qual é o trabalho da igreja? Primeiro, Jesus disse, curar os enfermos. Não, matou aí, agora tu me quebrasse. Porque eu não recebi o dom de curas. Como é que eu vou curar os enfermos? É assim. Onde você for, você vai encontrar enfermidades físicas e espirituais. E você vai revelar a glória do Senhor, e a glória do Senhor realizará a obra. Eu não tenho prata nem ouro, disse Pedro e João na entrada do templo, mas o que eu tenho te dou em nome de Cristo. Levanta-te e anda.
Eu diria assim, nós somos como um espelho. Agora eu vou lá atrás, tá certo? Agora, Valmir é novo para... Vocês lembram de um espelho de andar no bolso? Lembram não? Tinha um espelho redondinho assim. Hã? Eita, isso aqui... Ana nunca ouviu. Ana tá fora da história. Mas você lembra, Norberta? Tinha um que vinha com escovinha, assim. Você abria e tinha escovinha do lado e espelho do outro. Um espelho de andar no bolso, né? Você lembra desses espelhos redondos? Andar no bolso. Os homens andavam. O homem andava com espelho e com um pente. Aquele pente de osso. Ele foi longe, hein? O pente de osso. Mas também tinha um outro que o cara botava 2 dedos assim e passava no cabelo. O cara o cabelo não era muito original assim. Mas então, nós somos um espelho. Esses espelhos podem estar sujos e não refletem a glória de Deus. Eu tenho que polir o espelho, limpar o espelho. Quanto mais a minha vida for polida, mais ela refletirá a glória do Senhor. E às vezes o espelho está tão sujo que ninguém pode perceber a glória do Senhor em mim. Mas se nós limparmos o espelho de nossas vidas, ela manifestará a glória do Senhor onde quer que formos. Então veja, o trabalho é muito interior para que essa glória se manifeste, para que o poder de Deus se manifeste. Olha para a tua vida, limpa a tua vida, purifica a tua vida, retira da tua vida as mágoas, as invejas, as cobiças, as loucuras, todo espírito maligno que turva a nossa alma. Turva a nossa alma. E então a glória do Senhor se manifestará. Imagine a pessoa maluca que, querendo beber a água que está em um córrego, um riozinho, um córrego, ele quer beber a água, mas a água está turva, está mexida. O que ele precisa fazer para que a água fique cristalina? Esperar. Não sujar mais. Porque aí toda a areia vai se assentando, é assim ou não? Até que a água volta a ser cristalina. Então eu preciso parar diante de minha própria vida e pensar o que foi que tornou turva a minha vida e esperar. E ela vai de novo se tornar cristalina. E assim a glória do Senhor se manifestará em minha vida. Curar os enfermos e anunciar a chegada do reino de Deus. E aí me veio essa expressão muito nietzschiana, né, Norberto? Para mim o reino de Deus é a transvaloração de todos os valores. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é um anúncio de que aquilo que o mundo julga ser importante não é. E aquilo para o que o mundo não dá importância nenhuma, isto é importante. Porque o que eu tenho no meu coração é mais importante do que o que eu tenho em minha mão. O mundo pensa assim, Ana, o que importa é o que eu tenho na mão. Enquanto o Evangelho diz o que importa é o que eu carrego no coração. E quando Jesus nos diz, olha, saiam por aí anunciando que o reino de Deus está perto, chegou, se aproximou de vocês. É a mensagem da transvaloração de tudo. Esqueçam aquilo que vocês acham que é vida, porque isso é morte. E é nisso que está dito, Karina, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse salvará, esse a achará. É a transvaloração de todos os valores, é a mudança, é tudo virando de cabeça para baixo e dizendo ao mundo que é isso que tem que acontecer. Porque o reino de Deus chegou, o reino dos céus chegou, se aproximou de nós e se estabeleceu. Então parem de correr atrás das coisas que vocês estão correndo atrás e passem a valorizar aquilo que vocês têm deixado para trás. Em último lugar, preparem-se para não serem bem recebidos.
que em muitos lugares que vocês chegarão não serão bem recebidos, não é? É isso que Jesus disse, porém, quando entrarem em uma cidade e não forem bem recebidos. Isso acontecerá. Acontece muito. E ele diz, olha, nem pó dessa cidade que me apegou aos pés eu levo comigo. Quanto mais ressentimento, mágoa, isso é mais um problema de vocês do que meu. Eu queria concluir nessa perícope final, que é dos versículos de 17 a 20, em que Jesus diz, a bênção maior que todos os sinais e promessas que possamos fazer em nome de Jesus, e a recompensa que empalidece todo sofrimento que possamos ter em seu nome é que o nosso nome está registrado no céu, ou seja, podemos gozar a comunhão. Essa é a grande recompensa. A recompensa é que eu me movo em comunhão com Deus. Eu estou em comunhão com Deus. E ainda que se acendam fogueiras, nós vamos queimar em comunhão com Deus. E assim, ao longo de toda a história, nós vivemos isso. Essa é a caminhada do Evangelho. E hoje, muito, eu queria lhes dizer que nós devemos compreender isso, meus irmãos. De que nós não fomos chamados para ser igreja para nos sentarmos nessas cadeiras que estão aqui. Nós fomos chamados para ser igreja, levando essa mensagem onde quer que estejamos, e às vezes nos reunindo aqui para fortalecer a fé uns dos outros, animar uns aos outros na esperança do Evangelho, mas conduzidos a seguir e a levar adiante essa mensagem. Amém?